Pessoal, vamos lá, mais uma matéria do concurso da ADAPAR 2025, de conhecimentos comuns, na parte aqui que está falando de legislação e de direito, noções de direito administrativo, definição de princípios básicos de direito administrativo. Direito administrativo é uma das matérias mais chatinhas, digamos aí, que tem para concurso público, principalmente para quem não é da área do direito. Por quê? Porque não tem uma legislação como tem as outras direito penal, as outras matérias aí, para você estudar em cima dela. A gente tem que estudar em cima de doutrina, né? O que os autores aí, a jurisprudência fala, né? Muito mais os autores. Como aqui noções, eles pedem noções, então não vai muito aprofundado, né, como um concurso público da área do direito. Então, noções de direito administrativo, você tem que ter noções aí dos conceitos. Eu fiz aqui um resuminho para vocês entenderem. Eu não vou aprofundar muito, não tem como ensinar direito para vocês em menos de 2 meses aí para o concurso, menos de 60 dias. Mas eu preciso ensinar vocês a saber pelo menos o que é para passar, para você não ser o bobo lá no concurso. Vai cair lá princípio no concurso, você tem que ter pelo menos visto uma coisa de princípio, que daí você tem uma chance grande de acertar questões. A administração pública, ela se rege por princípios, né? Por exemplo, o prefeito da sua cidade, o governador do estado, não pode fazer o que ele bem entende. Ele tem que tudo agir dentro da lei, né, da moralidade, vários princípios aí que a gente vai ver. Existem 2 princípios que eles são implícitos, né? Eles não estão aí em lugar nenhum, mas eles são implícitos, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Vamos explicar. Prevalência dos interesses da coletividade tutelados pelo Estado sobre os interesses meramente particulares, com o objetivo de satisfação das necessidades coletivas e finalidades públicas. Não pode beneficiar interesses privados, poucas pessoas ali, em detrimento de outras. Outro princípio implícito aí é da indisponibilidade do interesse público. A administração, como simples gestora do interesse público, cujo titular é o povo, não pode dispor livremente dos bens e interesses coletivos, estando limitada à finalidade estabelecida pelo ordenamento jurídico. Dá ensejo às restrições aplicadas ao poder público, está presente em toda a atuação estatal. E tem os princípios aí expressos, tá? Esses princípios estão expressos no artigo 37 da Constituição, no caput, e é conhecido em concurso pelo famoso mnemônico LIMP, né? Mnemônico é aquela palavrinha para gravar outra coisa, para gravar a matéria aí, né? LIMP, que são 5 princípios que você tem que saber, né? Decorar e saber. Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As letras iniciais formam a palavra LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que é o princípio da legalidade? A administração só pode agir segundo a lei. Ela só pode fazer o que a lei determina. O que a lei proíbe, ela não pode fazer. O princípio não vai muito além disso para vocês, tá? Para concurso público, né? Vocês têm que saber pelo menos o conceito de legalidade, porque eles estão pedindo noções. Eles não vão muito a fundo, não. Eu coloquei mais coisas aqui, um resumo, mas eles não vão muito a fundo. Princípio da impessoalidade, o próprio nome já fala, pessoa, pessoal, né? Os atos devem ser praticados tendo em vista o interesse público e não os interesses pessoais do agente ou de terceiros, né? Então tem que ser impessoal o ato da administração. Exemplo, aqui tem um exemplo, ó, concurso público e licitação, ganha lá a melhor proposta, concurso público, passa quem foi melhor classificado no concurso, na prova, né? Quem tirou a nota mais alta. O princípio da impessoalidade, ó, proíbe nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, inclusive do partido. Antigamente aí, né, a gente via o nome do governador
nas publicidades do Estado. Isso acontecia aqui no Paraná, no Estado. Se você for de outro Estado, também deve ter acontecido. Hoje em dia não pode mais, e não pode nem vincular o nome da pessoa e nem o nome do partido político. Princípio da moralidade. O administrador público, ele tem que agir dentro da ética, né? Tem que ter a ética dos agentes públicos, a moral pública. Então é a necessidade de atuação ética dos agentes públicos, é a moral administrativa. Publicidade. Publicidade é a transparência dos atos do administrador público, né? A administração deve dar transparência a seus atos, tudo tem que ser publicado. Por isso que existe publicação em diário oficial, tudo. Por isso que vocês podem digitar lá o meu nome, por exemplo, que eu sou servidor do Estado do Paraná, no portal da transparência e ver lá quanto é que é o meu salário, né? Quanto é que eu recebi de férias. Vocês podem lá ver o salário de qualquer ministro do STF, Alexandre de Moraes, você coloca lá no portal da transparência, você vai ver o salário dele, quanto que ele ganhou. O STF permite a divulgação do nome, do cargo e da remuneração dos servidores, mas não do CPF, da identidade e do endereço, como medida de segurança, né? Não tem lá a minha foto, não tem o endereço, não tem o meu telefone, onde eu moro, entendeu? Princípio da eficiência, o próprio nome já fala, né? A atividade da administração deve ser eficiente. A atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, buscando-se maior produtividade e redução dos desperdícios de recursos. Por isso aí que tem muito vereador em cidade, com essa época de redes sociais e Instagram, né? Vereadores que são opositores ao prefeito, toda hora tá lá vendo os defeitos que tem na cidade, né? E cobrando do prefeito, esculachando o prefeito, né? Então, por conta disso, a administração pública deve ser eficiente. Então, são 5 princípios aí, né? Os princípios implícitos, que são só 2, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, deve prevalecer o interesse público, e indisponibilidade do interesse público. E os princípios expressos, que estão no artigo 37 da Constituição. LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, é isso daí, pessoal, noções de direito administrativo, os princípios básicos da administração. Até a próxima aula.